uma bênção nós podemos estar na casa do Senhor nessa noite, buscando. E nessa noite eu queria fazer uma pergunta, antes da gente poder começar, já começando, né? E a pergunta inicial seria, se você está em paz. Hoje, se alguém chegasse para você individualmente e perguntasse assim, você está em paz? Você está tranquilo, né? Você está em paz? Você poderia falar não. Se alguém te perguntasse como você está, você poderia falar assim, não, estou em paz. Estou em paz comigo mesmo, estou em paz com a situação que eu estou vivendo. Será que você poderia falar isso nessa noite? Será que a gente consegue, talvez nesse ambiente aqui, né, que a gente está de culto, né, o louvor, essa glória, essa presença, é fácil talvez a gente dizer, né, paz. Não, eu estou em paz aqui nesse momento. Nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós estamos aqui relativamente num ambiente controlado, não por nós, mas pelo próprio Espírito Santo, amém? E talvez aqui seja muito fácil você falar assim, não, Otávio, nesse momento eu estou em paz. Nesse momento eu me encontro em paz. E se eu começasse a falar algumas coisas que talvez você já começasse a ter algumas mudanças no seu estado. Então, hoje eu estava conversando, foi hoje? Acho que foi hoje, com Michelle, ela estava me falando que ela foi no mercado, e ela entrou lá e ela viu todo mundo de máscara dentro do mercado de novo. E ela, só ela sem máscara, ela chegou até a perguntar, né, para a pessoa que trabalhava lá, vem cá, está obrigatório usar máscara de novo? Ela falou, não, não. Mas, né, muitas pessoas já retornaram no uso de máscara, inclusive nos ambientes abertos. E né, não tenho nada contra a posição de cada um, mas aquilo que às vezes muitas pessoas estavam temendo, né, com relação à pandemia, começa a dar alguns sinais, talvez de retorno, ou talvez um outro tipo, né, de pandemia, a gente não sabe. Isso já começa muitas vezes a nos incomodar. Talvez a tranquilidade que algumas pessoas estavam, elas já não conseguem continuar nessa forma. Se eu for falar com você, talvez de outro assunto, vamos falar de eleições. Talvez você esteja muito preocupado com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que ela tem boa parte dos seus recursos investido em ações. Ela sabe muitas vezes que uma eleição, do dia para a noite, né, de um dia para o outro que sai o resultado da eleição, ela pode ter muita parte dos seus recursos, né, com um valor que despenque, digamos assim, do dia para o outro. A eleição, principalmente no mercado financeiro, ela traz muita apreensão. Qualquer variação, qualquer pesquisa, qualquer sentimento de mudança já faz, né, os investidores, as pessoas do mercado financeiro ficarem relativamente apreensivas. Enfim, diversas disputas que nós temos aí. Tem gente que na verdade está tranquila, mas até para coisa esportiva, né? A gente sabe como é que o brasileiro é. E esse ano é ano de Copa do Mundo, não é? Por enquanto, né? Não cancelaram, então vamos supor que vai. E a gente sabe que o Brasil vai chegando perto da Copa, aí o povo começa a pintar a rua, né? Pinta as quadras de verde e amarelo. Daí começa a fazer dia de folga no trabalho por causa dos Jogos do Brasil, enfim. Várias coisas que saem da nossa rotina, que enquanto nós estamos no ambiente controlado, nós estamos de um jeito, mas a partir do momento que variáveis se apresentam na minha e na sua vida, a gente tem a tendência de sair dessa paz. Mas, entenda, eu e você fomos criados para estarmos constantemente em paz, amém? Talvez não é a sua realidade hoje, talvez você não consiga encontrar paz na tua vida hoje, mas é por isso que você está aqui, amém? Existe um Deus de paz e Ele te trouxe aqui nessa noite. E essa paz é possível. Talvez você fale assim, mas você não sabe os problemas que eu enfrento, você não sabe as dificuldades que eu tenho passado, mas existe um Deus que sabe, e existe um Deus que colocou o seu Filho aqui nessa terra para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa paz. E esse Filho diz assim, João 14, 27, olha o que ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, não tenham medo,
Amém? Então não é algo que é impossível. Não é algo que é utópico. Não é algo que nós não conseguiremos atingir nessa terra. Há uma possibilidade de paz para mim e para você. E o Filho do Homem veio a essa terra e declarou sobre nós que Ele já deixou essa paz para cada um de nós. Não é que Ele irá deixar, Ele já deixou essa paz. Esse escrito foi feito muito antes, e antes mesmo dele ter sido levado para a cruz e morrer no nosso lugar, Ele já tinha deixado isso com os seus discípulos. E aí eu te pergunto, será que Jesus, Ele se preocupava muito que os discípulos estivessem em paz? Porque aquilo que Jesus se preocupou com os discípulos é a preocupação que Ele tem com a igreja dele. Então, se você está aqui, se você é a igreja, se você é o corpo de Cristo aqui nessa terra, a mesma preocupação, as mesmas orientações que Ele tinha para os seus discípulos, Ele tem para nós. E é interessante que, após a morte de Jesus, Ele foi sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e algumas pessoas começam a ter contato com eles. 2 homens no caminho de Emaús, né? Nós sabemos que Maria foi lá tentar encontrá-lo lá no sepulcro. E há vários relatos na palavra de Deus que você vai ver. Mas é interessante que os discípulos, tem um momento que os 11 estavam concentrados, reunidos, e eles não tinham visto Jesus ainda. Eles tinham até ouvido falar dos homens que tinham vindo do caminho de Emaús, mas eles mesmos não tinham vindo. E a primeira coisa que Jesus fala para eles quando encontra, o que é? Está lá em Lucas 24:36. Olha só, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e Ele disse: paz seja com vocês. Amém? Então a principal preocupação de Jesus, assim que Ele reencontrou os discípulos, foi o quê? Paz. Estejam em paz. Você não vê Jesus falando de outras, né, inicialmente nesse momento, nada além de paz. Por quê? Talvez os discípulos estivessem agitados, angustiados, com medo. Eles estavam trancados ali. Eles estavam talvez cogitando o que o Império Romano vai fazer com a gente. Quem será o próximo crucificado? Como é que a gente vai conseguir sair daqui de Jerusalém? Enfim, quantas coisas poderiam. E quando Jesus vem, Ele já traz logo aquilo que é a necessidade primordial de cada um deles. E entenda, você está aqui com uma necessidade na tua vida. Você tem uma necessidade que é prioritária na tua existência, e o teu Deus sabe dela. Amém? Talvez você possa, se eu te perguntasse aqui, o que você acha que você precisa? Você me daria uma lista de 10, 15, 30 coisas. Mas uma necessidade é a prioritária de todas elas. E é essa necessidade que o teu Deus vem atender nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. A paz, ela representa o reino de Deus. A paz é um dos atributos, é um dos aspectos do reino de Deus. Então, quando Jesus vem e se apresenta para os seus discípulos e fala, paz esteja com vocês, Ele representava o reino de Deus. Ele era essa garantia de paz. A partir do momento que Ele liberou aquilo sobre os discípulos, não eram palavras vazias, eram palavras carregadas de poder e de autoridade. Então, quando Deus vem e fala conosco, a paz esteja com você, a palavra dele é carregada dessa autoridade e desse poder para trazer paz sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor, descanse nele. Há um Deus que cuida de todas as coisas. Há um Deus que não muda. E como é maravilhoso quando a gente vê um louvor tão conectado com a palavra, porque você vê que Deus já estava preparando o nosso coração para isso. Descanse no teu Deus. E entenda, a paz, ela representa o reino de Deus. Em Romanos 14 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse o ambiente, é esse o meio que nós somos chamados a viver. Um ambiente de justiça, de paz e de alegria. Por isso, há a necessidade do Senhor reafirmar para aqueles homens quando Ele chega ali. Aqueles homens quando viram Jesus sendo crucificado e sumindo
o que se passou pela cabeça dele? Acabou. Toda essa aventura que nós tivemos com Jesus, todos esses milagres, toda essa transformação na história da humanidade se encerrou aqui. Só que na verdade não, só era mais uma etapa que eles estavam passando, e a paz que eles tinham enquanto caminhavam com Jesus não podia cessar. E entenda, talvez você se lembre da época que você se converteu, talvez você se lembre da época do teu primeiro amor, talvez você se lembre do início da tua caminhada com Deus, o quanto de paz você tinha, o quanto de paz você transbordava, que as pessoas que te conheciam falavam assim: caramba, você mudou mesmo, caramba, você via mudança na tua vida. Você sabia que as coisas que você se preocupava quando você estava no mundo, eu lembro de quando, antes de eu me converter, as preocupações que a gente tinha eram preocupações tão efêmeras, por coisas tão banais, coisas que iam ficar nessa terra, né? Quantas preocupações que a gente fala assim: meu Deus, como é que eu gastei meu neurônio pensando nisso? Como é que eu me preocupava com coisas tão fúteis? E muitas delas eram pecados, eram coisas que a gente sabe que só trariam consequências más. E como a gente se preocupa com isso? Como, antes da gente se converter e nascer de novo, como nós perdemos tempo com coisas que tiram a nossa paz? Como nós, na verdade, somos suscetíveis a ataques contra a nossa paz. Por isso que é tão natural nós vemos as pessoas ao nosso redor. Se você está num ambiente onde muitas vezes só você conhece a Deus, é natural que só você tenha paz ali. É natural, porque a paz das outras pessoas se reside em quê? Num dinheiro, num relacionamento, numa profissão, num status, numa fama. E quando alguma coisa dessas sai, acaba, diminui, a paz daquela pessoa é tirada. O que ela tinha na verdade não era paz. O que ela tinha na verdade era um momento talvez de tranquilidade, de distração. Porque todas essas coisas só distraem, né? Só nos mantém muitas vezes na Matrix, né? A gente fica aqui iludido com as coisas desse mundo, que na verdade nada disso vai durar. Mas quando você passa para o reino de luz, a palavra do Senhor fala que nós fomos retirados do reino das trevas para o seu reino de luz, aquilo perde a importância e você passa a ter uma paz verdadeira, porque você se conecta com aquilo que é eterno, e finalmente esse reino de justiça, de paz e alegria, ele entra na tua vida. Então entenda, esse reino que se manifesta na minha e na sua vida, ele é cheio de paz. E talvez se você não esteja vivendo essa paz, esse descanso no Senhor, talvez se ela não tenha se manifestado da maneira que você se lembra, ou você pode até falar: poxa, mas é que de um tempo para cá parece que as minhas lutas mudaram. Uma coisa era 10 anos atrás, outra coisa é hoje. A minha condição de vida mudou. Eu estou num outro momento, hoje eu tenho família, hoje eu tenho, né, pessoas sobre a minha responsabilidade. Hoje eu não sou talvez aquela pessoa recém-convertida, que era solteira e era eu e Deus ali. Hoje eu tenho tantas coisas. Entenda, nada do que você viva na tua vida, nada dos processos e das posições que o Senhor te coloca, deve servir para te tirar a paz, amém? Então isso já é uma chave para a tua vida. Talvez você hoje esteja com convites aqui, eu nem anotei isso aí, mas talvez haja oportunidades que estão aparecendo na sua vida. E entenda, aquilo que vem do Senhor, Ele traz paz para a tua vida. Se algo não está te trazendo paz, se teve alguma coisa que você fez, que você tomou uma decisão recentemente, e aquilo não está te trazendo paz, há tempo ainda de você voltar, amém? Há tempo de você cancelar. Entenda, aquilo que vem do reino do Senhor, aquilo que vem do reino sobre a tua vida te traz paz. Porém, para que essa paz venha sobre nós, existe um posicionamento meu e seu, que o Senhor espera da vida de cada um. Em Romanos 14:19 diz assim: por isso, pode colocar, Romanos 14:19 diz assim: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Eu não falei a versão na NVI, tá? Pode botar NVI.
Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Amém? Amados, esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz. Então, há uma necessidade minha e sua de nos envolvermos em um esforço para que essa paz seja real na nossa vida, na nossa família, no ambiente onde o Senhor nos colocar. Ela não vai acontecer por osmose, amém? Como se diz assim, não vai ser algo que simplesmente não me esforcei e não fiz nada para que isso aconteça e eu continuo tendo paz. Tem que tomar cuidado para ver se isso realmente é a paz que vem do alto, porque pela palavra de Deus fala que nós temos que nos esforçar, porque há caminhos que nos conduzem a essa paz. E nessa noite, o que eu quero que você entenda é que você e eu, nós teremos que nos esforçar. Nós teremos que entrar muitas vezes em guerra com a gente mesmo, em conflitos, porque senão nós não alcançaremos essa paz. Se você quer paz, na verdade, faça guerra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para nós. Desde já, continua sendo exaltado, Pai, e aumenta a Tua presença nesse lugar, meu Senhor. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha e ministre os nossos corações, nos toca de maneira sobrenatural nessa noite, transforma a nossa vida, nos dá a revelação, meu Deus, para esse tempo que nós estamos entrando, meu Senhor. Em nome de Jesus, ministra, ó Pai, a vida de cada um aqui, com poder, com glória. Em nome de Jesus, nós desde já, Pai, não aceitamos, Pai, repreendemos tudo aquilo que queira nos roubar nessa noite, que queira tirar a nossa atenção. Nós declaramos nossas mentes cativas ao Senhor, Pai, e no nome de Jesus Cristo, Pai, se manifesta no nosso meio, Pai, se manifesta, meu Senhor, nos invade com a Tua paz, com a Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, aleluia, amém. Vamos para a guerra? Amém. Ele vê tudo, tu já veio com a japona da guerra aí, hein, cara? Gostei, esse visual aí é da guerra, hein? Glória a Deus. Amados, é um conceito complicado muitas vezes de entender, mas especialistas em conflitos muitas vezes vão falar isso. Para que tenha paz, antes tem que haver guerra. Amém? Se você for estudar a história, na verdade, da humanidade, muitos períodos de relativa paz, eles foram antecedidos de guerra. Só que no momento que eu tenho um Jesus que vem e proclama a paz, que vem e diz, deixo-vos a minha paz, nós precisamos entender qual foi o conflito que esse Senhor teve que passar antes de nós termos acesso a essa paz. Entenda, a paz que eu e você tivemos não foi de graça, amém? O que a palavra de Deus nos diz? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então teve uma guerra antes que Ele travou, para que eu e você pudéssemos estar em paz aqui nessa noite. E no nome de Jesus eu quero que você entenda, há um conflito e há uma guerra que só você pode travar. Eu não posso travar por você, o pastor não pode travar por você. Você precisa entrar em conflito. Então nessa noite, na verdade, você veio aqui para ser ativado como uma guerreira, como um guerreiro que vai lutar as suas guerras, amém? Em nome de Jesus, se você quiser ter paz, amém? Eu acredito que todos aqui querem ter paz, e talvez você tenha entrado aqui num estado que você talvez nunca tenha se encontrado, de ansiedade, de conflitos emocionais, de problemas realmente que você fala assim, estou chegando no limite. Mas em nome de Jesus, nessa noite, a paz do Senhor vem sobre a tua vida, amém? A palavra de Deus diz em Mateus 32, quem pois me confessar diante dos homens, Mateus 10, 32, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas a espada. Amém? Aí você vai falar assim, pô, Otávio, eu achei que eu estava começando a entender. Mas aí você fala que Jesus não veio trazer paz. Aquelas palavras são de Jesus, amém? Não vim trazer paz, mas a espada. Mas você vai entender, em nome de Jesus. No versículo 32, pode deixar, tá? Versículo 32. O termo aqui, quem me confessar, na verdade, é do grego homologen, que quer dizer confirmar, ratificar, registrar. E a etimologia da palavra, né, do homologar e do latim, é o acerto, é concordância, é o mesmo, né? Homo, quer dizer o mesmo, igual. E o legem é o falar. Então, quem falar igual a mim diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Nós podemos entender dessa forma a tradução. Então Jesus, ele já estava preparando os discípulos para esse momento. Porque a ideia de Jesus é que a humanidade passasse a viver de acordo com o reino. Um reino de justiça, de paz e de alegria. Só que essa paz não viria sem antes ocorrer uma guerra, sem antes ocorrer um conflito decisivo. E ele já estava preparando esses discípulos para as guerras e os conflitos que eles iriam enfrentar. Se você for ler o capítulo de Mateus 10, 32, é o famoso capítulo do envio dos discípulos ali. Eles estavam saindo de 2 em 2 e eles iriam fazer muitas coisas. E Jesus já os prepara, olha, falem como eu falei. Da mesma forma, de maneira, né, idêntica ao que eu falei, falem. Podem falar, porque quando eu chegar diante do meu Pai, eu não vou negar. Se vocês falarem que são minhas ovelhas, eu vou falar, realmente são. Mas se vocês, na hora que forem pregar, falarem coisa diferente do que eu falei, na hora que chegar lá em cima, não, Jesus, mas nós somos tuas ovelhas. Eu vou falar, negativo, eu não vos conheço. Jesus já estava falando para eles ali. Por isso que nós precisamos tomar, né, a consciência daquilo que nós temos falado. Como nós temos falado? Nós temos falado como Jesus? Nós temos falado da maneira que ele falaria? Porque o versículo 14, 34, isso. Quando ele fala, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mas espada. Se você for continuar no versículo, você vai ver que ele vai começar a falar. E vai chegar um momento que vai se tornar, né, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Então você vai ver que conflitos familiares iriam começar. Mas por quê? Porque aqueles homens começariam a ser e falar como Jesus falava. Então você precisa entender, você fala assim, poxa, mas se eu começar a falar como Jesus, eu não vou trazer muitas vezes confusão? Eu não vou começar a trazer desconforto? Talvez na rodinha onde eu chegue, talvez diante dos meus amigos de décadas que eu tenho, quando eu começar a falar como Jesus, isso não vai trazer uma certa, sei lá, mudança de temperatura ali? Vai. Mas é exatamente isso que precede a paz. É exatamente isso que precede o reino de Deus. E é interessante porque como que eu vou falar de algo? Como que eu vou falar como Jesus falava, se antes aquilo não estiver cheio no meu coração? Se antes aquilo não estiver transbordando na minha vida? Em Mateus 12, 34, quando Jesus está falando com os judeus, amém? Olha o que ele diz. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então havia essa necessidade de Jesus conseguir falar, discípulos, não se importem com aquilo que eles vão falar, não se importem se por algum momento parecer que a paz dos lugares onde você chegou foi sacudida. Então assim, eu não tenho dúvida, mas essa palavra dessa noite provavelmente ela vai tirar a sua paz inicialmente, ela vai sacudir você aí, mas depois vai vir uma paz sobre a tua vida, amém? Primeiramente, Deus vai desconstruir algumas coisas na nossa mentalidade, para que Ele possa nos trazer para o terreno de paz. E é exatamente isso que precisava estar no coração dos discípulos, essa certeza. Se você fizer aquilo, se você falar da maneira que Jesus falou, isso vai trazer desconforto? Vai.
mas a paz irá abundar. E é interessante que numa guerra, nessa guerra que na verdade Jesus estava despertando, olha, não se preocupem com aquilo que eles vão falar de vocês. Vocês falaram mal de mim, eles vão falar de vocês. Não se preocupem com a rejeição, não se preocupem se vocês vão ficar excluídos da sociedade. Não se preocupem, na verdade, façam guerra dentro do seu interior contra esses sentimentos. Por quê? Porque se vocês não guerrearem primeiramente dentro de si, como que vocês conseguirão guerrear pelas vidas? Se nós não tivermos isso firmados no nosso interior, como que nós vamos pregar para as pessoas? Há essa necessidade, amados, daquilo que nós pregamos, naquilo que esses discípulos iriam pregar, primeiramente tinha que ser vivido por eles. Por isso que Jesus, ele forjava esses homens, ele preparava esses homens de uma maneira que você fala assim, meu Deus, tem horas que parece até muito duro, né? Quando Jesus fala, né, para trás de mim, Satanás, ou quando Jesus fala, até quando eu vou ter que suportar vocês. Quantas coisas, mas se na verdade Jesus estava forjando algo neles, algo que eles entendessem que essa guerra que Jesus fazia para que as coisas entrassem na mentalidade deles, na verdade eles teriam que fazer consigo mesmo. Então entenda, até o momento que Jesus estava com eles, havia um que os impulsionaria, havia um que os incomodaria, digamos assim, mas chega um ponto que ele fala assim, ó, a partir de agora vocês vão ter que se incomodar, vocês vão ter que identificar aquilo no coração de vocês que está querendo tirar a minha verdade, que está querendo tirar tudo aquilo que eu coloquei, que está querendo na verdade roubar as coisas. Então façam guerra. Jesus na verdade formou esses homens para a guerra, não uma guerra física, não uma guerra contra o Império Romano, mas na verdade uma guerra no mundo espiritual. E essa guerra que aconteceu mais de 2000 anos atrás e até hoje tem impactado as nações, começou dentro de cada discípulo. Então entenda, a guerra que o Senhor começar hoje dentro de mim e dentro de você, vai impactar gerações que nós não sabemos para frente. Amém? Mas você precisa crer nisso. Você precisa entender que esse incômodo no teu interior, no meu interior, ele vai aumentar. E essa guerra, ela não pode ser relevada. Você não pode fugir dessa guerra. Você na verdade tem que entender como batalhar dentro dessa guerra. Já que o Senhor está nos pedindo, faça uma guerra, como nós vamos batalhar nela? Em Efésios 6,17 nós sabemos que fala das armaduras, mas o versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de guerra, amém? Eu sei que às vezes perde um pouco o significado nossos dias, né? Nos nossos dias, mas é interessante que nas Forças Armadas até hoje, né? Os oficiais, ele tem uma espada ali, então você acaba lembrando do significado da espada, né? Envolvendo a guerra. E como há essa necessidade de nós entendermos a espada, a palavra de Deus, ela é uma arma de guerra. E exatamente para essa guerra que está sendo travada dentro de mim e de você. E aí eu te pergunto, essa espada, ela está podendo nos cortar? Ela está podendo nos ferir? A palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia é uma história de amor, de Deus com o homem, amém? O homem infelizmente rejeitou a Deus, e Deus ele construiu um caminho de volta para ele. Essa é a essência da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela também nos aperfeiçoa. Então a partir do momento que nós somos resgatados, o Senhor ele começa um trabalho que eu e você precisamos nos submeter para que nós nos pareçamos com Jesus. Então entenda, qual é o motivo de você ter sido salvo e não ter sido arrebatado no minuto seguinte? Qual é o motivo? Tem dois basicamente. Um é que você se pareça com Jesus. E para que isso? Para que você possa resgatar outras vidas. Amém? Senão seria muito mais fácil para Jesus, né? Ok, vou usar o exemplo aqui. Marco se converteu. Da época do velho homem lá do DJ. Se converteu.
Não era mais fácil Jesus ter levado no outro dia? Ia dar muito menos trabalho, talvez, né? Não ia ter o risco de cair, não ia ter o risco de se desviar, mas ia ser uma pena, porque eu recrio aqui. Mas, por que Jesus não faz isso? Há pessoas que a vida do Marcos não só está impactando, né, Ioana? Seus filhos, mas quantas pessoas vão ser abençoadas pela existência dele? E quantas pessoas irão ser resgatadas por causa da vida dele? E como Deus, na verdade, Ele quer apresentar uma noiva santa para Jesus. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. Só que o nosso aperfeiçoamento, ele vem através da dor muitas vezes. E é uma ferida que a palavra de Deus nos causa, mas para nos tratar. Então há um perigo tão grande em nós lermos as Escrituras sem deixar que elas nos moldem, sem deixar que elas de alguma forma nos confrontem, sem deixar que ela na verdade mostre: Otávio, isso não está certo, isso precisa melhorar, isso aqui precisa mudar. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz: ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Do coração, perdão, eu coloquei o nosso por minha conta aqui, porque primeiro é em nós. Amém? Nós sabemos que essa carta aos Hebreus, o autor estava exatamente evidenciando a função da palavra de Deus. Mas como isso precisa fazer sentido em nós? Porque a palavra de Deus, ela vai discernir para mim os pensamentos e as intenções do coração. Então não só quando eu converso com uma pessoa, não só quando eu vou conversar com a minha esposa, quando eu vou conversar com alguém, que a palavra de Deus, ela me dá um entendimento: caramba, olha como é que está o coração dessa pessoa, olha na verdade o que ela está pensando. Mas principalmente a palavra de Deus, ela revela para mim o meu coração. A palavra de Deus, ela mostra para mim: olha, você está pensando isso, mas na verdade a tua intenção é outra. Então vou dar um exemplo aqui, né? É bom dar um exemplo para a gente poder clarificar. Então, vamos chegar ali, tem um dia de noite. Eu gosto muito de acompanhar, né, alguns esportes. E a NBA está chegando agora na final das conferências, né, onde já encerrou. Então o que eu faço? Muitas vezes, como, né, tem hora, é bom botar as crianças para dormir num horário ali, que não fique muito tarde. Muitas vezes eu faço o quê? Eu vou e tento lavar a louça, tento botar a louça na máquina, tento, né, estender a roupa, agilizar de alguma forma. E foi engraçado que foi ontem, acho que foi ontem, não lembro como é que foi, que eu estava querendo assistir e eu fiz o quê? Aproveitei um intervalo que deu lá, rapidinho tirei a louça da máquina, coloquei, guardei. Aí ela falou assim: uai, mas já guardou? Falei: lógico, pô. Lógico, né? Querendo ou não, homens, nós temos que ajudar, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Só que no fundo, a minha intenção era o quê? Não perder os playoffs, não perder o terceiro quarto, o quarto, não sei qual que estava acontecendo. Então, é uma brincadeira, mas que serve para tudo, amém? Nossas atitudes são influenciadas, né, por aquilo que a gente pensa, sim, mas a real intenção está no nosso coração. E se eu e você não deixarmos a palavra de Deus discernir o que está no nosso coração, se nós não fizermos guerra com o nosso interior através da palavra de Deus, não há transformação. A Bíblia, ela é maravilhosa quando ela fala para mim que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, né? Eu gosto desse versículo, na verdade, porque mostra que não tem escapatória. Eu falo assim, cara, se Jesus não tinha pecado, era o Filho de Deus, ele teve que aprender a obediência, e ele teve muitas vezes que passar, né, sufoco, né, e foi testado e foi provado, e não encontrou desobediência nele. Como que Deus vai achar obediência em mim, se ele não me provar também? Se ele não me apertar, né? Se eu não passar por provações, não tem como. Se com o Filho de Deus não foi assim, como é que seria comigo? E como na verdade Deus muitas vezes está nos convocando, faça uma guerra. Analise como é que está o teu coração, analise como é que está as suas intenções, analise como é que está a sua busca em estar mais próximo de Deus. A paz, ela vem depois da guerra,
lutado com as armas corretas, mas começa tudo em nós. E é interessante que Jesus, ele lançava esse conceito de paz sobre as pessoas, mas você via Jesus falando sempre sobre o interior, porque naquela época que eles estavam vivendo a Pax Romana. E a Pax Romana, quando ela chegava num território, ainda que fossem, habitantes de uma cultura diferente, um povo diferente ali, o que eles promoviam? A Pax Romana, ou seja, vocês não vão ter preocupações com ameaças externas. Então não se preocupe com outros povos que podem querer invadir o território de vocês, porque o Império Romano está garantindo a segurança de vocês. Essa era uma das vertentes da Pax Romana, exatamente de garantir que ameaças externas não vai ser a tua preocupação. E Jesus vê com o conceito contrário. Ele fala assim: a principal ameaça é aquela que vem de dentro. A ameaça da paz interior é essa que era a preocupação de Jesus, essa que ela não podia deixar os discípulos. E eu e você saímos daqui dessa noite sem essa paz, porque lá fora, o que adianta, nós nos preocuparmos com as coisas que vão acontecer ainda esse ano, sejam eleições, seja, pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que adianta isso tirar a minha paz? O que adianta isso, me fazer não dormir? Porque, querendo ou não, amados, um dia tudo isso vai passar. E quem me dá essa paz? É a palavra de Deus. E eu preciso me preocupar exatamente com a guerra no meu interior, para que essa paz, ela não seja retirada de mim. Porque ainda que o mundo vire de cabeça para baixo, eu tenho um fundamento sólido, amém? Eu tenho uma rocha que não muda, eu tenho uma fortaleza que eu posso correr e um refúgio, Ou então nós só cantamos aqui da boca para fora, e não foi assim. Nós temos um Deus, que não vai deixar essa luta nos matar, é ou não é? Amém? Talvez você esteja vivendo uma luta aí que você fala assim: Senhor, eu estou desesperado, às vezes até foi o motivo pelo qual você veio nessa igreja. E eu te digo, você veio aqui exatamente para receber essa paz. Lute com a arma que o Senhor te dá, lute com a arma correta. 2 Coríntios 10:3, olha o que diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Amados, esse é um trecho riquíssimo das Escrituras, de uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que a gente entenda aqui como o apóstolo, já desde aquela época, ele entendia que a batalha seria na mente, é no nosso coração, é no nosso interior. Uma igreja poderia sofrer sérias consequências se elas não estivessem lutando, se elas não estivessem fazendo guerra com aquilo que estava no seu interior, com aquilo que está no nosso interior. Se você não entender que é uma batalha sobre a tua vida, que é uma batalha todos os dias, que são anjos e são demônios que têm lutado no mundo espiritual por nós ficamos apáticos, nós não entendemos setas de desânimo, setas de desesperança, setas de, muitas vezes, depressão mesmo. Quantas coisas que são ataques, muitas vezes, eu não estou falando que são todas as vezes, mas muitas vezes que são ataques espirituais, coisas que você fala assim: caramba, foi do nada, e não tem uma razão física, não é nada uma condição médica, não é nada hormonal, não. Também não é nada na alma, não foi nenhum trauma, não foi nenhuma pessoa, alguma tragédia, não, nada disso. É algo espiritual que vem, e se nós não lutarmos contra isso, se nós não entendermos que há uma guerra, para que aquelas convicções do seu interior e no meu interior, elas sejam relativizadas, se nós não entendermos isso, nós somos presa fácil, amém? Então entenda, como é maravilhoso, quando você vê uma pessoa que se converte a Cristo, como é fácil conversar com ela sobre uma nova criatura, como é fácil, ou não é, Fabão? Fabão está no NV, sabe disso, como é bom você conversar com uma pessoa que ela acabou de conhecer Jesus, ela se entregou, como é
os olhos dela brilham quando você fala sobre nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ela vive aquilo ali. Mas com o passar dos anos, como essa verdade tem sido roubada da nossa vida? Talvez você seja convertido já há um tempo, 3, 5, 10 anos, eu não sei. E talvez essa verdade que estava dentro de você, ela tem sido minada, ela tem sido bombardeada. E você começa a ver assim, caramba, será que realmente eu mudei? Será que realmente eu vou conseguir vencer mais essa batalha? Será que realmente eu sou uma nova criatura? E são dúvidas que começam a vir. Satanás é trabalhar na dúvida. Ele começa a pegar a palavra de Deus e trazer dúvida em cima daquilo. Quando Satanás levou Jesus para o deserto, a tentação de Jesus foi em cima da palavra. Você vê que Satanás lançava coisas ali para Jesus, mas com a intenção errada. E é isso que acontece comigo e com você. Quantas coisas que Satanás lança na tua mente que você não vai conseguir vencer, pecados. Talvez você olhe assim e fale assim, caramba, essa palavra é maravilhosa, mas a Bíblia toda, poxa, tem várias coisas que eu consigo viver na minha vida, mas tem uma área que eu não consigo. Tem uma área que infelizmente eu ainda não atingi, e eu não consigo vislumbrar uma vitória nessa área. E eu vou te falar, isso é uma mentira do inferno. Amém? Em nome de Jesus, Deus, através do seu Filho, conquistou uma vitória completa na cruz. Quando Jesus falou, está consumado, Ele levou todos os nossos pecados, todos, sem exceção. Talvez você esteja preso num vício de pornografia, adultério, mentira, algo que você identifique, violência, eu não sei. Mas talvez você fale assim, caramba, eu já consegui viver tantas coisas, mas isso eu não consigo. E no nome de Jesus, nessa noite, eu quero declarar a libertação sobre a tua vida. Nós temos um Deus que Ele não só nos perdoou, mas Ele conquistou para nós libertação, vitória contra esses espíritos. Amém? E no nome de Jesus, comece desde já a travar uma batalha aí no teu interior, porque o Espírito Santo está aqui, Ele está te ajudando. E há anjos aqui que receberam ordens ao nosso respeito, e essa libertação, essa vitória será completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor se você crê, dê a Ele glória, dê a Ele honra. Em nome de Jesus Cristo. Não teria lógica se Deus nos mandasse fazer guerra, se Deus nos mandasse entrar em guerra, se não fosse para nós vencermos. Amém? Você consegue enxergar na palavra de Deus, Deus dando uma atribuição para o povo de Israel, alguma guerra, entre em alguma guerra, para aquele povo ser derrotado? Nós conseguimos entender isso? Não há lógica. Então se Deus nos manda entrar em guerra com o nosso interior, é porque nós vamos conseguir vencer. As mentiras que Satanás plantou, elas vão cair, em nome do Senhor Jesus. O versículo 5, como nós lemos, destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Entenda, os nossos pecados foram levados naquela cruz. Eles não estão mais sobre as nossas vidas. Você precisa se libertar disso nessa noite. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas quantas coisas que Satanás tem te acusado. Entenda, ele levou cada um dos seus pecados naquela cruz e lançou no mar de esquecimento. Não estão mais sobre a tua vida, não estão mais sobre você. Existia um velho homem que você foi despido dele, e você não está mais escravo disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Talvez com o passar dos anos você baixou a guarda e deixou quantas incertezas, quantas dúvidas entrarem na tua vida, mas nessa noite o Senhor, Ele quer limpar todas essas setas. E essa guerra dentro de nós, ela é necessária para que os nossos pensamentos se tornem obedientes a Cristo. Amém? O último versículo falou disso, o versículo 5. Nós levamos o pensamento cativo para que ele, pode continuar, se torne obediente a Cristo. Então entenda, eu e você, nós temos a responsabilidade por aquilo que se passa na nossa cabeça. Nós somos atacados dia e noite na nossa mente por aquilo que nós vamos pensar.
Mas cabe a nós levar esses pensamentos, todos eles cativos à obediência de Cristo, e entender: cara, esse pensamento aqui, ele está obediente a Cristo? Esse pensamento aqui, Cristo teria ele? Esse pensamento aqui está obedecendo a palavra de Deus que diz: não der lugar ao diabo? Esse pensamento aqui, ele tem o quê? Ele tem mentira? Ele tem impureza? Ele tem o quê? Ele tem coisas que são do inimigo das nossas almas? Então eu não vou dar lugar a ele. Eu não vou permitir que ele permeie a minha mente. Eu torno a minha mente, os meus pensamentos, obediente a Cristo, obediente à palavra de Deus. Ele é a palavra. Em João 1 fala: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Os meus pensamentos precisam estar de acordo com a palavra. Em João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, por causa dessa verdade que ele é, por causa dessa verdade que ele é, a nossa mente precisa estar tomada dele. Amém? Em nome de Jesus, amados. Quando a gente fala, muitas vezes, né? Eu quero levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Os meus pensamentos vão pensar em Jesus, da pessoa de Jesus aqui nessa terra, sim. Eu posso pensar nele quando ele passou nessa terra, quando ele fez os seus milagres, quando ele morreu por mim, quando ele ressuscitou. Eu posso imaginá-lo hoje, ao lado de Deus, intercedendo pela minha vida, trabalhando tudo ali antes da volta dele. Eu posso imaginar tudo isso. Porém, no momento que ele é a verdade, a sua palavra, que ele mesmo se chama como verbo, ela precisa permear as nossas intenções, as nossas decisões, os nossos pensamentos. Entenda, por que Jesus ele se apresentou como a verdade? Por que ele se apresentou como a verdade? Para pensar um pouco na sua vida. E talvez você consiga imaginar a sua vida em dois momentos: antes de você nascer de novo e depois que você se converteu. E você fala assim: quantas mentiras permearam a nossa mente? Quantas coisas que para nós eram sólidas, mas eram mentiras? Quantas coisas de palavras de maldição: que você não vai dar certo, que você não presta, que você é ovelha negra, que você não tem valor, que ninguém te ama, que você nunca vai conseguir ter uma profissão, que você nunca vai conseguir casar, que você nunca vai ter uma família. Quantas coisas, quantas mentiras. E o Senhor vem como a verdade. Ele vem exatamente se apresentando como a verdade, para poder desfazer a obra daquele que desde o início era o responsável pela mentira. Ele mostrou a verdade, e através da sua verdade ele nos mostrou contra quem seria a nossa verdadeira guerra. Em João 8,43 diz assim: porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Amém? Jesus estava falando isso aqui para fariseus, para pessoas que tinham conhecimento na época da Torá, do Antigo Testamento. E chega um ponto que ele fala assim: vocês não conseguem me ouvir, você não consegue ouvir a verdade, porque vocês fizeram uma escolha. Vocês estão servindo ao pai de vocês, ao pai da mentira. Ou seja, o que está permeando o coração, as decisões e os pensamentos, são as mentiras. Então Jesus, ele jogou a responsabilidade exatamente para aqueles homens. Aqueles homens poderiam ter alcançado a salvação? Poderiam. Mas o que havia necessidade deles fazerem? Guerrearem. Talvez eles foram criados dentro daquela cultura. Talvez tudo que eles ouviram a vida toda foi mentira. E talvez você está aqui nessa noite identificando: caramba,
Quantas coisas que você falou aqui que realmente eu identifiquei na minha vida e eram mentiras. Não tem base na palavra de Deus, é mentira. Não foi Jesus que falou sobre você, é mentira. Ainda que tenha sido um familiar, ainda que tenha sido uma mãe, um pai, é mentira. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é mentira. Quantas pessoas às vezes, sabem desde o ventre que, caramba, você não foi desejado, você foi um acidente. Você não foi um acidente. Me mostra isso na palavra de Deus, que eu te mostro o contrário. Em nome de Jesus, a mentira não terá espaço nas nossas vidas, amém? A guerra que nós precisamos travar até a volta do nosso Senhor é contra essa mentira no nosso interior. É contra a mentira na vida das pessoas. Você já parou para notar quando que você consegue evangelizar realmente uma pessoa? Porque vamos falar, ela vem no culto, ou às vezes numa célula, alguma coisa, e a pessoa aceita Jesus. Ela se converte, ela fala assim, não, eu creio que Jesus veio, morreu no meu lugar, pagou o preço dos meus pecados, e eu tenho perdão. Glória a Deus. Amém? Eu entendo que isso é o quê? Salvação. Não é? A palavra de Deus não fala, se nós crermos no nosso coração e conversarmos com a nossa boca, nós não seremos salvos? E foi exatamente isso que aconteceu. Só que, o que acontece? Quando que realmente a pessoa consegue ser discipulada, ela começa a se parecer com Jesus, ela começa a ser ensinada da palavra. Ou qual é a principal característica que acontece na vida da pessoa? As mentiras de Satanás começam a cair da vida dela. Essa é a grande diferença. A verdade do Evangelho começa a preencher a vida daquela pessoa. E a mentira começa a ser dissipada. Jesus não fala que ele veio para desfazer as obras do diabo? A palavra de Deus não fala sobre Jesus isso? Que ele veio para desfazer as obras do diabo? A luz, ela faz o que com as trevas? Ela dissipa. Amém? Se eu apagar tudo aqui, a gente sabe como é que vai ficar. Mas no momento que a luz acende, acabou. Tem como as trevas dividirem lugar com a luz? Por isso que a verdade do Evangelho vem sobre nós, ilumina o nosso coração e acaba com as mentiras. Acaba com aquilo que não vem dele. Entenda. Todas as mentiras jogadas dentro de nós precisam ser iluminadas nessa noite. E você precisa identificar isso. Talvez uma mentira que ela se aplica a vários pecados, mas que ela muitas vezes está como fundamento, é que você precisa daquele pecado. E eu estou aqui nessa noite para afirmar, em nome de Jesus Cristo, você não precisa mentir, você não precisa adulterar, você não precisa roubar, você não precisa de pornografia, você não precisa de nada desse lixo que tem sido apresentado para você. Existe uma vida plena em Jesus, cheia de verdade, cheia de paz. A partir do momento que você faz guerra com o seu interior, a paz começa a vir. Existe, sim, uma liberdade cheia de paz. Quão maravilhoso é, você não precisa ter um celular escondido da sua esposa, dos seus filhos. Existe uma possibilidade de você ter um celular e que você fique em paz. Mas por quê? Porque você já fez a guerra dentro do celular que era necessário. O que precisava ser limpo, você limpou. O que você sabe que era mentira do inferno, você já tirou. Isso vale para as nossas vidas. Não caia na mentira de Satanás. Que você precisa de algum pecado. Você não precisa de nenhum pecado para viver. Nenhum. Na verdade, o que a palavra de Deus nos diz? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então todo tipo de pecado, ainda que nós consideremos pequenos nas nossas vidas, ele está sugando a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Essa é a verdade. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a espada que eu e você temos nessa guerra. A verdade de Cristo a nosso respeito. A verdade de Cristo diante daquilo que nós precisamos nessa terra. Essa espada, ela nos trará paz. Entenda,
A guerra ela precisa ser travada todos os dias. Talvez você fale assim, ok, no domingo eu consigo. Eu venho no culto de manhã, venho no culto à noite, saio daqui carregado. Mas quando eu chego em casa, quando eu estou ali sozinho, na frente da televisão, como é que eu consigo vencer essa guerra? Como é que eu consigo entender que eu não preciso assistir aquilo ali? Como é que eu consigo entender que no outro dia, lá no meu trabalho, eu posso ficar isolado, eu posso muitas vezes ser diferente de certos momentos que não convém eu participar? Como que você vai me garantir que eu vou conseguir fazer isso? Como? A primeira coisa, se desperte para a realidade de guerra e de batalha que você se encontra. Se você entender que a partir do momento que você sai dessas 4 paredes, você pode relaxar, é o maior erro que você comete. Porque na verdade a guerra começa quando você sai daqui. A guerra e a batalha pela sua vida começa quando você sai por aquelas portas. Ali é que na verdade nós, digamos assim, entramos no ringue. Enquanto nós estamos aqui, glória a Deus, Deus está trabalhando, o Espírito Santo está se movendo. Mas e no momento que nós saímos, que nós somos jogados dentro, digamos assim, da jaula ali, do octógono. E aí de um lado é você, do outro lado é você também. Mas é a tua alma e o teu espírito lutando. Como que nós vamos vencer? Coloca a espada na mão de um dos lados, amém? Coloca essa espada, porque essa espada ela dissipa tudo aquilo que vier contra você, tudo aquilo que tenta se levantar, tudo aquilo que tenta te desanimar, tudo aquilo que tenta te deixar prostrado, tudo aquilo que tenta te deixar aprisionado. Quantas correntes, na verdade, que Satanás com mentira tenta colocar na sua mão. Quantas correntes que você olha assim, há aprisionamentos. E muitas vezes eu estou falando de nós, mas olhe para a tua família. Olhe, muitas vezes são pessoas ao teu redor que falam assim, caramba, não tem solução. Eu não vou nem orar porque não tem solução. Eu não vou nem buscar a Deus porque é muito difícil ali o trabalho. Amados, mentira do inferno. Quebre isso em nome de Jesus. Se Deus nos resgatou, se Deus pegou as piores pessoas que somos nós, por que não vai pegar outras pessoas? Não vai resgatar? Nós não somos melhores do que ninguém. Na verdade, nós nem entendemos o motivo por que Jesus nos escolheu, por que Jesus nos tirou de onde nós estávamos, o quão ruim nós éramos, e olha o que Ele fez com nós. Então não há nenhuma pessoa lá fora que não possa ser alcançada pela graça e pela verdade do Senhor. E muitas vezes o que você precisa exatamente, tomando posse dessa verdade, é liberar sobre essa vida. A pessoa está há anos escrava e você fala assim, ó, hoje essa escravidão acaba, porque Jesus já levou na cruz aquilo que era contrário às nossas vidas. Ah, mas são maldições hereditárias. Não é nada para Jesus isso aí. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as maldições que poderiam estar sobre as nossas famílias, Ele já levou. Todos os vícios Ele já levou. Todas as pragas do inferno Ele já levou. Não há nada que possa permanecer diante da glória dEle, sobre a minha e sobre a tua vida e aonde Jesus te levar. E é interessante, amados, que há tanta luta para que a minha mente, para que a tua mente não creia nisso, para que a gente saia incrédulo disso aqui e fala assim, uai, Otávio, você estava falando, mas como? Como que eu vou conseguir revolucionar a minha vida? Como que eu vou conseguir entrar numa mentalidade de guerra por mim, primeiramente por mim, para que eu me mantenha vivendo de acordo com aquilo que Ele tem, mas como que eu vou levar essa guerra para outros ambientes? E entenda, amados, essa guerra sempre ocorreu desde o momento, até antes de Jesus começar o seu ministério nessa terra, digamos assim. Porque Mateus 11:12 diz assim, desde os dias, coloca aí, Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Pode deixar na tela. Você vê,
a gente lê esse versículo muitas vezes e não se atenta, mas desde os dias de João Batista até agora, é pouco tempo, não é? Vamos lá, João Batista, primo, né, dele ali, começou o ministério um pouco antes, então ele estava preparando o pessoal no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então você fala assim, poxa, João Batista era da mesma geração de Jesus. Então foram alguns anos ali que Jesus considerou, nas suas palavras aqui, até aquele momento, dizendo que o reino dos céus é tomado à força. Então fala assim, então tudo que aconteceu antes na história do povo de Israel, antes de João Batista, muito antes, se eu vou ver ali, Abraão, Moisés, Josué, os reis que vieram, o exílio, a volta do exílio, tudo aquilo ali não estava conectado com o reino dos céus? Não estava de alguma forma preparando a vinda do nosso Senhor? E aqui talvez esteja a chave nessa noite para que nós entendamos. Quando João Batista veio, o que ele começou a fazer? Pregar arrependimento. Amém? O que é o arrependimento? Arrependimento é você estar indo numa direção e você muda. É você pender para o outro lado. Era isso que João Batista estava falando. Então a humanidade estava caminhando numa direção e João Batista vem e fala assim, muda a direção, muda a mente, muda a cabeça. Então João Batista foi um revolucionário tão grande, porque vivia a verdade, ele combatia com tanta ferocidade no seu interior as mentiras do inferno, mas ele não só combatia dentro de si, mas ele estava levando para aquelas pessoas. O Império Romano estava sendo impactado pela verdade na vida de João Batista, tanto que Herodes depois mandou matá-lo, não foi? A cabeça dele foi servida lá numa bandeja, foi apresentada numa bandeja. Mas por quê? Havia uma verdade nele, havia uma verdade que destruía qualquer mentira que pudesse vir, e essa verdade transbordava da vida dele para destruir. Então entenda, essa mudança de mente que João Batista trouxe, essa na verdade estava anunciando a verdadeira chegada do reino dos céus. Porque vamos falar a verdade? Continuava tendo templo em Jerusalém? Continuava, não continuava? Não tinham sacerdotes lá? Tinham. Tanto que Jesus ele foi acusado por um sumo sacerdote. Então você tinha sumo sacerdote, você tinha sacerdotes, você tinha escribas, você tinha fariseus, você tinha tudo isso. Os ritos do povo hebraico ali, do povo hebreu, perdão, do povo judaico continuava. Porém, quando João Batista veio, as mentiras que estavam impregnadas naqueles escribas e fariseus, aquilo não permeou a vida de João Batista. João Batista ele foi lavado na verdade, ele foi purificado na verdade. Por isso que o reino de Deus começou a vir realmente a partir daquele momento. Por isso que finalmente, depois de 400 anos de silêncio, que é mais ou menos o tempo que os estudiosos falam, que finalmente começou o reino de Deus a se manifestar novamente sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. A partir do momento que teve um que deu um basta e falou assim, isso é mentira. A partir do momento que eu e você falamos, isso é mentira, isso não vai permanecer, mas a verdade é essa, o reino de Deus começa a vir sobre as nossas vidas. E é a partir dos dias de João Batista que o reino de Deus começou a conquistado. E ele fala o quê? Conquistado à força, ou seja, demanda esforço para mim e para você. Para João Batista demandou esforço? Demandou. Tanto que ele até foi decapitado por isso. E talvez para mim e para você, talvez não vá custar isso. Talvez seja uma guerra que a gente vai combater internamente e ao nosso redor, para que o reino de Deus venha. Mas não tenha dúvida, o reino de Deus vai vir sobre a tua vida a partir do momento que você e eu guerrearmos. João Batista caminhava nos dias de Jesus, e nem por isso ele teve que deixar de combater para que
o reino de Deus viesse. Se lá atrás ele precisou fazer isso, imagina eu e você. Então há esforço, há guerra a ser travada na minha e na tua vida. Não pense que acabou o culto, você vai para casa e não, está tudo sossegado, negativo. A guerra ela continua. Até a volta do nosso Senhor é uma guerra constante. E você não pode perder essa mentalidade de guerreiro, essa mentalidade de soldado. Entenda, as mentiras, na verdade, nós somos bombardeados todos os dias por pessoas, pela mídia, pelo nosso celular, por tudo aquilo que nós vemos. Quantas mentiras, quantas necessidades que Satanás coloca diante de você que você não precisa. Há uma necessidade que você guerreie pelas verdades do reino. E é interessante que a obra de Satanás é a mentira. Quando eu já falei lá anteriormente, 1 João 3,8, o Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. É exatamente porque nós veríamos construções dele. Satanás, ele nunca parou de construir. Ele tem um reino das trevas, ele está construindo coisas na vida das pessoas, problemas, fortalezas. Realmente ele está construindo habitações na mente das pessoas, para que ele possa fazer o quê? Matar, roubar e destruir. O grande intento dele é destruir as vidas, e você não pode perder essa noção. Foi interessante que esses dias não, faz um tempo já, é um filme, assim, não tem nada demais nesse filme, mas eu estava vendo ele meio que ministrou um negócio na minha vida que é um Lugar Silencioso, se eu não me engano. Quem já viu aqui? Alguém já viu? Alguns viram aí, né? Não é tanta coisa assim. A história mais ou menos é de uns aliens, né? Se eles ouvem um barulho, eles vão e atacam o humano, né? Em cima disso aí. Então já deu um spoiler do filme, né? Agora... Mas enfim, é interessante que você tem hora que você olha aquele filme e você fala assim, cara, que bicho ruim. Porque não adianta se for um adulto, se for uma criança, se for um bebê, cara, fez barulho, o bicho vai lá e vai matar. E aí eu estava pensando naquilo, refletindo, e eu entendi assim, né? Falei assim, cara, você acha que esse bicho era ruim? Pô, Satanás é muito pior. É muito pior, porque às vezes a gente olha, né, Satanás nos desenhos animados, nos filmes, né? Como, né, botam ele como um personagem inteligente, né, que vai ali tratar, que vai oferecer coisas e tal. Mas na verdade Satanás é a maior malignidade que existe no universo. Ele não há nada de bom, não há nada de simpático, não há nada de admirável nele. Na verdade tudo nele é abominável. E como ele tem trabalhado exatamente em cima disso. Qualquer pecado que ele possa se alimentar nas nossas vidas, ele vem. E ele não vem para, digamos assim, para abraçar, ele não vem para curtir, ele não vem para ser amigo, não. O intento dele sempre foi matar, roubar e destruir. Por isso entenda que nós não podemos dar nenhum espaço ao pecado no nosso interior ou nas nossas atitudes, porque nós temos um inimigo que não brinca, que ele está guerreando o tempo todo pela minha e pela tua vida. E se ele tivesse qualquer oportunidade de tirar a vida de qualquer pessoa, ele faz de tudo para que isso aconteça. E como nós podemos entender essa realidade e não fazer nada para nos blindarmos? Como nós não vamos fazer nada para guerrear contra o pecado? Nós sabemos, né, que as nossas armas são poderosas em Deus, nós vamos ler, mas como que a gente muitas vezes fica incrédulo dessa realidade? Incrédulo. Conversa com uma pessoa sobre céu e inferno para ver o que ela vai falar. Inferno, céu. Quantas pessoas nem acreditam nisso? Que existem anjos, que existem demônios, que existe condenação, que existe mal. Quantas coisas hoje são relativizadas. Mas nós como igreja, nós não podemos perder essa realidade de guerra, que é um inimigo feroz lutando pela nossa vida. E que se nós não fizermos a nossa parte, guerrear com as armas que o Senhor deu, guerrear com a palavra dEle, como que nós vamos destruir as obras do diabo? Porque Jesus veio fazer, a parte dele foi consumada. Ele concluiu o que era necessário.
O perdão ele conseguiu, a libertação da escravidão do pecado ele conseguiu, uma vida eterna ele conseguiu. Mas agora, o que ele deixou para a sua igreja conseguir? Conquistar território, avançar, salvar vidas. Quais as armas que ele tem entregado? Qual a obra que ele tem para nós? Entenda, toda essa guerra que o Senhor está nos despertando, ela é real, ela é mais real do que isso aqui. Quando você vai ligar a tua televisão na tua casa, é uma guerra fenomenal acontecendo para roubar a tua pureza, para roubar a tua comunhão com Deus, em tudo que você faz na tua vida. Onde você for, no teu trabalho, na tua academia, onde você vai, há uma guerra ali para tirar do centro da vontade de Deus. Esteja atento com isso, guerreie, seja um maluco muitas vezes que fica orando, falando sozinho, mas guerreie. Não fique apático num cenário desse, porque você está no meio de um tiroteio. Entenda, ainda que todos ao redor pensem de uma maneira, você tem a verdade. Você tem acesso à verdade. Em Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Amém? Então qual é a diferença do velho homem para o novo homem? Da velha mulher para a nova mulher? É o modo de pensar. Os teus pecados não estão mais sobre a tua vida. Jesus já levou na cruz. Mas o que diferencia o velho homem o velho homem do novo homem? É o modo de pensar. O modo de pensar é o modo que você vai agir, é o teu comportamento, são as suas atitudes. Tudo é influenciado por aquilo que está no teu coração. O que a palavra de Deus fala? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. As tuas decisões vão começar no coração. Então entenda, o velho homem, nós sabemos que nós fomos despidos, ele foi crucificado, sepultado no batismo. Mas quantas coisas muitas vezes que você identifica, você fala assim, cara, isso é uma peça. É como se nós tivéssemos, com camiseta, jaqueta, tudo aquilo. Aí você tira aí você fala, pô, sobrou uma peça do velho homem aqui, ó. Sobrou um trapo aqui, um pedaço de tecido do velho homem. E você precisa identificar e entregar para Jesus isso aí. E falar assim, não, eu não penso mais dessa forma. Essa forma era como o velho homem, cheio de mentira, pensava. Mas o novo homem não. O novo homem tem acesso à verdade. Esse tecido mentiroso aqui, ele não se aplica a essa nova veste de pureza e de santidade. Amém? Em nome de Jesus, a batalha está na nossa mente. A batalha está no nosso coração. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Mateus 15 diz isso, 19. Então, mentiras de Satanás, falsos testemunhos, tudo isso está alojado muitas vezes aonde? No nosso coração. Mas nessa noite, a luz do Senhor, ela entra nos cantos mais escuros do nosso coração, para dissipar todas essas trevas, amém? Nenhuma mentira de Satanás vai permanecer sobre a tua vida. Os teus ouvidos estarão abertos para ouvir aquilo que o teu Pai fala a teu respeito. Existe um Deus, existe um Pai que já travou uma guerra por mim e por você. E o plano dele não vai ser frustrado na nossa vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos por um momento. Entenda que aquilo que acontece no teu interior não é apenas um convencimento racional. Talvez tudo que foi falado aqui você conseguiu entender, compreender, algo lógico, algo que pela razão talvez você conseguisse entender. Mas se a verdade de Cristo ela é viva e eficaz, ela precisa transformar o nosso interior, ela precisa nos dar a graça para que nós possamos viver isso. Entenda, essa verdade dentro de você, ela não é um objeto, ela não é uma folha de papel inerte, mas essa verdade dentro de você, ela é viva
e ela é cheia de luz, e ela vai dissipando todas as mentiras, e ela vai te permitir guerrear, porque o próprio Senhor fala na sua palavra: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do verbo que se fez carne, por meio da sua palavra, nós temos a vitória que vem de Deus. Em nome de Jesus, eu não quero que você se apegue em mais nada além de Jesus Cristo, além da sua verdade revelada, além da sua palavra, para que essa mentira seja de uma vez por todas estipada da sua vida. Em nome de Jesus, entenda: Ele alcançou a paz após uma guerra travada no Calvário, lutada com a espada da cruz. Isso Ele já conquistou para nós, essa paz. Mas Ele travou uma guerra no Calvário por cada um de nós, e foi com a espada no formato de cruz que Ele conseguiu isso, para que eu e você tenhamos paz na guerra do nosso interior, na guerra da nossa mente, na guerra do nosso coração, lutada com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, se levante no teu lugar, adore ao Senhor, tome posse dessa espada que Ele coloca nas suas mãos nessa noite, e guerreie a guerra que há necessidade de ser guerreada. Há uma paz para mim e para você, há uma paz disponível para nós, e nessa noite você tem acesso a ela. Vamos adorá-lo, em nome de Jesus.